a não ser que eu una, né, os pilares com resina, aí as técnicas começam a complicar, mas o tempo de polimerização ele é muito longo, mas a fluidez do material ela é a mesma. Ou seja, se eu estou moldando vários dentes, é mais fácil eu conseguir copiar esses dentes. Enquanto com um silicone de adição, eu perco essa fluidez de uma forma muito rápida. É só comparar. Ó. Existe um teste desenvolvido pela 3M, né, uma companhia chamada de Shark Fin, né, que seria a barbatana de tubarão, que cria fendas ou barbatanas de tubarão, né, como aquela parte do osso ali do tubarão, e que pode se comparar a essa fluidez de material. Então, ó, se eu comparar 4 materiais diferentes, um silicone de adição numa pasta regular com uma polimerização regular, uma pasta leve com polimerização rápida, pasta leve com polimerização regular, o poliéter, a diferença está aqui. Na pasta regular, eu tenho uma fluidez X e ela para. O material não flui mais, o mesmo peso sendo colocado, tá? Na pasta leve com a polimerização rápida, chega uma hora que polimeriza e não flui mais. Na pasta leve com polimerização regular, flui um pouco mais. E o poliéter continua fluindo. Da mesma forma, infelizmente nosso amigo não está lá, são os scanners. Não funciona, vai copiar alguma coisa. Mas a precisão, a eficácia, a acurácia desses materiais, desses scanners, são diferentes. Então a gente pode levar esse conhecimento que a gente tem da prótese convencional para os sistemas CAD/CAM que a gente tem hoje em dia. Tá? Então assim a gente escolhia 2 propriedades ou uma propriedade de material de moldagem. Da mesma forma, vamos comparar scanner no mercado. Né? E aí, se eu pudesse comparar, e aqui eu adaptei essa tabela de um instituto da Nova Zelândia, Instituto de Odontologia Digital, tem umas coisas interessantes lá que eles fazem, eles recebem muito scanner, tem uma facilidade de conseguir isso. Tem vantagem e desvantagem em tudo. Se eu for eleger o meu scanner, o ótimo hoje, com todas as qualidades que eu quero ter, que seria o padrão ouro, que nem eu falei de material astringente, que nem eu falei de lâmpada, que nem eu falei de material de moldagem, a PrimeScan me oferece tudo que eu quero e mais um pouco. A fluidez de trabalho, a rapidez, a precisão, a acurácia da minha moldagem, do meu escaneamento. É mais caro. É mais caro. Mas eu posso fresar. No outro eu não posso fresar. Então eu tenho que saber o que eu quero entregar. Então, de forma alguma, falar que nós. Então a Omnicam agora esquece. Não, é o que cabe no meu bolso, o que eu quero fazer. Então eu tenho que entender o que eu quero fazer com esse scanner. Mas se eu pensar em padrão ouro hoje é a PrimeScan. O padrão ouro, há um tempo atrás era a Omnicam. E aí se eu for comparar a Omnicam hoje com a PrimeScan, de repente eu tiro um pouquinho na fluidez de escaneamento. Não adianta pagar mais barato aqui do que essa e achar que eu vou ter a mesma fluidez de escaneamento, eu não vou ter a mesma profundidade de escaneamento. Então tem as suas limitações de cada aparelho. Tá? Então hoje o padrão ouro seria esse material, não quero entrar nisso, não estou vendendo o produto, mas é a minha opção de conseguir um scanner que vai me oferecer tudo que eu quero fazer. Tá? E aqui estão as 3 opções da Dentsply Sirona. Então, se eu não olhar ali para a esquerda, eu tinha a Omnicam, que é o que está no meio, com uma nova cara, então Omnicam 2.0. Aí para tornar com a vasta quantidade de scanner que a gente tem no mercado hoje, eles hoje oferecem um sistema que é a mesma câmera que eu tenho aqui na torre, mas com um computador portátil, então é um sistema portátil, eu poderia levar para diferentes locais, que é a Omnicam AF, e aí eu tenho a PrimeScan com uma tecnologia completamente diferente. Eu não preciso esperar para a câmera aquecer, o aquecimento interno, a profundidade de escaneamento, a fluidez, e aí etc, etc, etc. Não vamos discutir scanner aqui dentro, tá? Mas só para saber que eu tenho diferentes opções dentro desse mercado. Da mesma forma que eu utilizei materiais diferentes, então eu falei muito sucintamente, se eu fazer uma prótese sobre implante ou múltiplos dentes, não é que eu não consiga fazer
com silicone de adição, mas é mais fácil moldar com poliéter, porque eu tenho mais tempo de trabalho. Da mesma forma, se eu for escanear, eu tenho que ter uma técnica de escaneamento. Aí tem um trabalho muito interessante que foi feito por um grupo pessoal, né, daqui do Brasil, onde eles mostraram diferentes formas de conseguir escaneamento. Eu não vou entrar no detalhe, vou logo no que funciona. E é mais fácil eu pensar dessa forma. Em vez de eu ficar perdido, levando a câmera para tudo quanto é lado, e ligando e desligando a câmera, que em inglês chama de stitching, é como se eu estivesse conectando imagens, e é mais difícil para o software entender isso, é ter uma fluidez de escaneamento. Então, eu começo por uma região posterior, eu vou pela palatina ou pela lingual, eu continuo sem desligar o equipamento pela oclusal, sem desligar o scanner, eu continuo na face bucal até o canino do outro lado. Eu paro, começo da oclusal e vou até o canino do outro lado. Então eu ligo a máquina 2 vezes. Tá? É possível? É possível. Então vou mostrar aqui, ó. Então o escaneamento, ó, vai estar bem acelerado, tá? Comecei aqui atrás, fui pela lingual, palatina, oclusal, fui até o canino. Paro, a máquina entende onde eu parei e aí eu volto. Limpo a imagem e aonde tiver aberto, onde tiver algum tipo de erro, eu volto atrás e conserto. Então eu consigo escanear aí um arco total, principalmente a maxila, em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio. Tá? A lingual demora um pouco. E aí, né, com a Prime Scan, a facilidade de escanear o palato. Vocês viram como foi fácil escanear o palato. Então, se eu quero fazer um modelo para fazer um enceramento digital, né, virtual, imprimir o modelo, depois fazer uma matriz de silicone, eu consigo vir com a palatina toda escaneada. Então, eu, particularmente, não deixo meu modelo todo sujo, entre aspas. Né? Eu limpo todo o modelo, fica mais bonito de se ver, fica mais fácil de trabalhar. Né? Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando cheguei nos Estados Unidos. O cara me falou o seguinte, e eu tenho certeza que isso no laboratório é assim, né? O que você manda para o laboratório é o que você vai receber do laboratório. Se vem aquela moldagem de qualquer maneira, a coroa é o melhor que você pode fazer. Só dá para entregar o que vem, não tem jeito. Né? Se é aquele dentista que cuida do modelo, você vai ter aquele carinho diferente, não tem jeito. Então eu limpo meu modelo todo, e aí de novo lá, né? Eu fiz a arcada superior, a arcada inferior, e aí depois fiz minha oclusal. Tá? E aí se eu for comparar, de novo, né, em termos de digital com convencional, e aí comparar, né, esse estudo especificamente, falando de, né, a parte interna das extrações do digital convencional, uma revisão sistemática, ou seja, né, com um poder bem forte, né, de mostrar o que quer ser mostrado, vamos dizer assim, mostrando, né, que as moldagens digitais, né, as capturas óticas, entregam uma margem, né, interna melhor dessa extração. E é simples, né? Eu não tenho os múltiplos erros que são colocados, obviamente depende do scanner que eu estou utilizando, mas dos múltiplos erros que são colocados na técnica de molda, qual é o material de moldagem, quando isso é vazado, como é vazado, quanto tempo se esperou, a base que é utilizada para troquelizar o modelo, como foi montado esse modelo. Então, existem muitas variáveis para que essa diferença exista. Então, né, em termos de comparar digital com convencional, fica fácil de eu conseguir mostrar com literatura que, na realidade, o que eu vou conseguir com um sistema digital é muito superior. E aí, um dos problemas que eu tenho com o sistema digital, e aí, Adriano, você, obrigado por ter falado, pô, adoro oclusão, amo oclusão, vou te mostrar um negócio que a gente desenvolveu espetacular para mostrar um dos problemas que a gente tem, que é a parte oclusal. Porque tem que entender o que a gente está adquirindo, né? Como a gente está fazendo essa aquisição. Então, quando eu estou com um paciente conversando lá, falando sobre prótese, sobre implante, a minha cadeira lá no consultório, ela tem amortecedor. Essa aqui não tem. Então, penso na minha cadeira com aquele pistão, né, que ela desce mais, o nosso mocho, né? Então, ela desce mais. Então, é o ligamento periodontal. No implante, é como se fosse essa cadeira. Tem um acolchoamentozinho. Então, isso aqui tem um acolchoamentozinho, o dente
desce mais. É o IMZ lá atrás, né? Que, né, a gente unia implante, ou se unia, né? Tenho certeza que seu pai usou lá em algum momento, que unia implante a dente. Pô, era fantástica a ideia. Eu vou botar um implante lá atrás, pego um dente aqui, para que eu vou botar vários implantes? E não dava certo, porque o implante só era a minha cadeira e o dente tinha um ligamento periodontal. Alguma coisa em algum momento quebrava. Como fazer isso com um dente quando eu moldo, né, ou quando eu capturo a imagem de um dente? O dente está preparado, não toca em lugar nenhum. Os dentes adjacentes, o paciente vai morder. Morde quanto? Esses dentes vão intruir. Então, se eu colocar todo mundo na mesma altura, quando eu usino a restauração mão para a boca, o que acontece? Está alto. Então, tem que entender como essa oclusão funciona para que o ajuste oclusal, principalmente nas próteses sobre implante, seja feito de uma forma ideal. Então, olha que bacana. Ó. Se eu for pensar no, né, esquema Sirona aqui, eu tenho uma categoria, ou então uma identificação por cor. Então, tá vermelho, tá tocando muito forte. Tá azul claro, azul escuro, desculpa, não tá tocando, tá? Tem um espaço. E eu tenho que entender, quando eu vou fazer uma coroa, que essa coroa tem que vir, o ideal é que eu não faça nenhum tipo de ajuste. Dá para fazer? Dá, desde que eu entenda o que eu tenho. Então, a avaliação que eu tenho que fazer é, na hora de desenhar a restauração, é que eu visualize os dentes adjacentes para que o que eu desenvolver nessa coroa seja ideal para aquele material. Conseguiram acompanhar? Compliquei muito? Não, né? Deu para entender. Então, no meu caso aqui, o que eu faço hoje? Já apanhei bastante. Na hora de fazer a aquisição da oclusão, eu peço para todos os pacientes segurarem forte. Porque eu sei que todo mundo vai intruir o máximo aqueles dentes adjacentes. E aí eu vou ajustar a minha coroa com mais ou menos o verde ou o azul claro, que eu estou dando menos 100 micrômetros, que é o que a gente sabe na literatura, que é o que o ligamento periodontal vai intruir, certo? 100, 120 micrômetros é o que a gente tem na literatura de intrusão de dente. O implante são 8 micrômetros. Então eu tenho que pensar nisso. Aí, qual a forma da gente desenvolver, ou conseguir visualizar? Foi assim, Adriano, a gente desenvolveu um aplicativo, cara, no meu telefone. Então hoje eu consigo, com o telefone, ver a oclusão do meu paciente. A gente tem TechScan, né, o T-Scan lá, custa $22 mil. Cada sensor, aí tem o Ocludente, tem vários sistemas que são caríssimos. E aí depois a gente pode conversar sobre isso. Isso era uma máquina com um software, e aí eu levei um pouco adiante. Hoje, num aplicativo, eu consigo ver os pontos de contato em volta do meu dente. Espetacular, barato pra caramba. Quanto custa? Não sei ainda. $1, $2, não sei. O mais barato possível, para que todo mundo possa utilizar. Sabe por quê? Ó, quando eu tenho um paciente com implante, isso aqui é uma coroa sobre implante, depois de inserida a restauração, eu faço um registro e peço primeiro para o paciente morder leve. Quando você sentir tocar, para. Aí ele fecha e para. Ó, com uma escala de cor, tá tocando aqui, tá tocando aqui, aqui não tá tocando. Aí eu peço para o paciente morder forte. E aí quando ele morde forte, o ligamento periodontal vai mexer os dentes do lado, eu consigo ver a anatomia, ó, e aqui passa a tocar. Alucinante, espetacular. Fácil. Quê? Segredo. Segredo. Não, é moleza, eu te mostro depois, é um aplicativo. Aplicativo, cara. Não, pô, eu mostrei tudo até agora, não fala isso não. Ele não estava assistindo minha aula, mostrei tudo. Isso porque quando vem o escaneamento, normalmente a gente recebe o escaneamento e um está dentro do outro, um pouquinho as coisas. Todos. Então, é uma moldagem, eu pego uma moldeira parcial ou total, um silicone de adição de polimerização rápida, ou a gente tem um material, um silicone
que não polimeriza, Play-Doh. Você bota instantâneo. Morde, tira. Vai para uma máquina, hoje num aplicativo eu tiro uma foto. E o sistema analisa qual a espessura que eu tenho. Cara, eu até arrepiei de novo. Aí tá aqui, ó, vou voltar atrás, tem que dar crédito, né? Então um cara que tem a idade do seu pai, 85 anos, Philip Milstein, foi meu professor lá, e hoje eu trabalho muito perto dele. Aí eu a cabeça dele lá atrás, ele fez uma patente, desenvolveu, ele chamava a caixa, the box. Eu falei, pô, tá de brincadeira comigo, não vai rolar isso, cara. Aí eu chamei de PM Scan, Philip Milstein Scan. Que aí eu trouxe para frente e aí eu fiz um app, um aplicativo. Tá? E aí só comparando com o Serec, ó, para mostrar que os pontos de contato são os mesmos. É muito bom. Não é bom não, é muito bom. E todos os casos de implante, talvez seja por isso que eu consigo de uma forma muito fácil praticar uma odontologia, né, sobre implante, sobre, né, prótese sobre implante, de uma forma muito simples, entregando a restauração no mesmo dia, fazendo uma função imediata. Posso fazer uma pergunta ruim? 3. Assim, a gente sabe que nós estamos falando aí em máxima verificação, ou que seja em você, ok? Os movimentos funcionais, né, teoricamente, que a gente, se for fazer uma coroa, Eu vou parar você. Então, eu vou te parar. Na realidade, aqui, eu acho que é por aí que você está indo. Por isso eu vou te interromper. Aqui, com silicone de adição, eu não consigo fazer lateralidade. É isso? É para aí que você ia? Não. Eu estou procurando isso. Como eu estou estudando a parte do fluxo digital, estudando os softwares que vão fazer planejamento, eu estou estudando, a gente está vendo, né? Eu estou vendo software que você faz a integração do escaneamento intrabucal com a tomografia e com a fotografia 3D. Ainda nós estamos bem aquém de ter software, eu não conheço. Não. Serec SW tem um articulador virtual. Mas, então, não é estático mais, já foi estático. Hoje não é estático. Articulador vertical. Para fazer movimento funcional. Articulador virtual. Eu tenho uma ferramenta que eu consigo fazer lateralidade. Eu consigo colocar... Tem? Aonde que é? No Serec, no Inlab tem, entendeu? Tá bom. Em caso de estabelecimento de dimensão vertical, como seria esse registro? Quando eu tenho instabilidade oclusal, eu preciso restabelecer a dimensão vertical. Não entendi essa pergunta. Quando eu vou registrar, quando a gente vai fazer restabelecimento de dimensão vertical, né? A gente já não tem mais essa oclusão em MH. Então vamos lá. Então a pergunta dela, né, para quem está lá na internet. Então, se eu vou restabelecer a oclusão, então, não, quando eu vou fazer, se eu precisar modificar a dimensão vertical de oclusão, eu tenho que, né, se eu estou restabelecendo, eu tenho que preparar todos os dentes de um arco só. Certo? Então, né, já não é mais máximo intercuspidação. Aí eu passo por uma oclusão, aí eu sigo, né, a Academia Americana de Prótese, que é a única que tem um glossário de prótese, tá? As terminologias são múltiplas. Se a gente for falar aqui de relação cêntrica, a quantidade de definições é gigante, mais de 40 definições de relação cêntrica. Então, para mim, seguindo a Academia Americana de Prótese, né, por ser protesista, e ter uma terminologia, máxima intercuspidação, todos nós, 90% da população coincide máxima intercuspidação com relação cêntrica, quer dizer, não coincide máxima intercuspidação com relação cêntrica, só que a propriocepção leva para uma máxima intercuspidação. Aí eu penso numa posição habitual, né, do cônjuge em relação à cavidade. Se eu falo agora de relação cêntrica, os meus dentes estão em oclusão cêntrica. E aí eu preciso abrir, né, o meu pino dentro de um espaço funcional livre, em torno de 2 a 5 milímetros, dependendo da literatura que eu olhar, e eu vou abrir o quanto eu preciso. Restabeleço, e aí eu posso checar o que eu vou checar. Não vou determinar como é que eu vou fazer isso. E aí eu utilizo um jig de Lucia.
também várias formas de conseguir essa relação cêntrica, lá você repetir, né, o único movimento repetitivo que eu teria na boca, que, né, para colocar o paciente em relação cêntrica fazendo um giro.